Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 16 de março do ano da graça de 2021 e a primavera já nos está a dar este cheirinho agradável e também este aspecto logo pela manhã tão delicioso com este sol. E então não resisto a podermos ter este nosso primeiro momento de reflexão na palavra aqui fora e desta forma também desfrutar das bênçãos e da graça que o Senhor nos dispensa através deste ambiente, deste sol, deste dia, o qual muito agradecemos ao Senhor. Amados, voltando a nossa atenção para o texto do passado domingo, e hoje não vamos propriamente olhar para alguns aspectos práticos e objetivos do texto, mas queria recuperar uma reflexão que já abordámos aqui de alguma forma, mas que esta semana se tornou mais evidente e com mais significado, pelo menos para mim. Quando olhamos para o texto de Miqueias, percebemos que Miqueias está a desenvolver uma tarefa muito difícil. Ele está no meio do povo, uma nação que de uma forma generalizada tinha voltado as costas a Deus, aos seus propósitos, à sua palavra, aos seus ensinos, à obediência. E, obviamente, Miqueias está a ser rejeitado nesta missão. Miqueias não está naturalmente a ser bem recebido com esta mensagem, o que não nos espanta e nada que nós não tenhamos já visto e eventualmente experimentado. Aliás, Miqueias chega a denunciar aqueles que dizem não, nada disto vai acontecer, ou aqueles que mesmo como depois no capítulo 3 e no versículo 5, perdão, mencionam os profetas que, dependendo das circunstâncias, pregam aquilo que é ajustável às suas necessidades e de acordo com aquilo que são os seus interesses pessoais. Esta é uma tarefa difícil. Não esquecer, amados, e creio que na base desta pequena reflexão temos que ter a noção daquilo que Miqueias registra no capítulo 13 e no versículo 8. Esta era uma experiência de grande dependência de Miqueias do Senhor. Ele diz: eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Nada disto era feito na carne. Mas ele está na sua nação, está no meio do seu povo e está a dizer coisas muito difíceis e naturalmente o povo está a rejeitá-lo. E isto não é nada que nós não tenhamos visto, por exemplo, com o Senhor Jesus Cristo. Estudámos este texto há relativamente pouco tempo, Lucas capítulo 4, quando ele regressa a Nazaré e os seus rejeitam-no. E rejeitam-no exatamente usando argumentos que nós bem lembramos. Não é este o filho de José, do carpinteiro? Não é este que nós vimos aqui crescer do nosso meio? Quem é ele agora para estar a anunciar estas coisas? Tudo isto também porque esta mensagem, tal como a de Miqueias e como a mensagem do Evangelho que nós temos que proclamar, tal como o confronto, porque este é sempre o problema, quando a palavra nos confronta com o nosso pecado. Esta é uma tarefa, de facto, difícil, primeiramente porque não há ninguém, bom, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que assim tinha toda a legitimidade em termos pessoais, de integridade, tinha o currículo, tudo o que era necessário, porque ele nunca pecou, mesmo que o acusassem, ele era perfeito, sem pecado. Agora, nenhum de nós está em condição total de, em ausência de pecado, ser portador desta mensagem. Não, todos nós o fazemos enquanto pecadores. A questão é que o temos que fazer na total dependência do Senhor. E sempre Ele a falar, sempre a palavra à frente, primeiramente para nós e depois para aqueles que estão à nossa volta. Esta é uma tarefa difícil, que na maioria dos casos é rejeitada, e que tem consequências muito difíceis. E tantas vezes eu creio que desistimos de
de nos envolver nesta tarefa precisamente por causa disso. Porque tem consequências. Tem consequências. A nossa integridade, a nossa obediência à palavra, aos propósitos de Deus tem consequências. Lembramos tantos exemplos da história bíblica. Daniel é um exemplo muito claro de como a obediência, a integridade e o compromisso com Deus não o levou àquela cova numa iminência de ser morto naquela circunstância. Há um texto que sempre me deixa muito tocado no que diz respeito a isto, e é logo em Atos capítulo 5, quando no início, naqueles primeiros tempos da vida da Igreja, temos este episódio absolutamente extraordinário. Pedro e os outros apóstolos são presos, e aqui no capítulo 5, isto tem mais do que um episódio, mas aqui no capítulo 5, depois deles serem confrontados com os líderes, eles são como que admoestados a não falarem mais estas coisas, em não falar mais esta mensagem do Evangelho. Lembramos as palavras de Pedro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o capítulo 5 e no versículo 40 diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles estavam absolutamente comprometidos com esta mensagem, com Cristo, sofreram muito por causa disso, mas sentiam-se alegres por este privilégio. Não ignoramos neste episódio a intervenção de Gamaliel, não é? Que no meio daquela tensão, daquela avaliação, tem aquela expressão maravilhosa: olha, se isto é de homens, não se preocupem, isto vai acabar, mas se é de Deus, vocês não podem fazer nada. Amados, eu creio que, olhando para este exemplo de Miqueias nesta matéria, precisamos de facto e queria recuperar esta reflexão com os irmãos, porque me tenho questionado pessoalmente muito perante este texto acerca disto. Primeiro, a nossa dependência de Deus, da sua palavra, é exclusiva. Nesta matéria não há espaço nenhum para aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, para a minha interpretação, para o meu... Não, é o que a palavra diz, aquilo que o Senhor diz. Miqueias começou o seu livro, a sua profecia, dizendo que era Deus a falar. E ele manteve-se íntegro, comprometido exclusivamente com aquilo que o Senhor estava a dizer. Esta é a primeira questão, muito importante. Temos que ter uma total dependência do Senhor, ouvindo exclusivamente e mantendo-nos completamente e absolutamente e exclusivamente com a sua palavra, na sua palavra, nos seus propósitos, no seu querer, naquilo que de facto Ele quer falar. O segundo aspecto é que, obviamente, não nos podemos demitir desta tarefa, seja ela qual for, seja a de anunciar o Evangelho àqueles que não conhecem, seja de, num momento, admoestar alguém que está perto de nós com a palavra e levar a palavra para que, de facto, como todos nós precisamos de sermos restaurados em alguma coisa que esteja errado. E mesmo que sejamos rejeitados, mesmo que isto traga consequências para a nossa vida, precisamos nos manter absolutamente íntegros. Eu creio que Miqueias nos dá um exemplo absolutamente extraordinário, que eu tenho a certeza que vale a pena pensar nisto. Então, amados, com esta reflexão para nós hoje, ficamos por aqui. Um resto de dia muito abençoado. Vamos continuar a cuidar-nos em oração uns dos outros, agradecendo também ao Senhor pelas muitas bênçãos que são evidentes à nossa volta. Um abraço grande, até logo, até amanhã, até quando o Senhor permitir.